O que você faz quando é uma mulher que ocupa o sol? Quando é uma mulher negra? Quando é uma mulher indígena? Quando é uma mulher trans? O que você faz quando o sol é ocupado por outro? Salve, salve, mulheres! Eu sou a Shirley Pancará, ativista do movimento indígena, nordestina e vivo em São Paulo há 24 anos. Sou escritora, sou mãe, sou doutoranda, educadora, uma série de atividades e venho aqui a pedido da ilustradora e escritora maravilhosa Carolina Mancini saudar a todas as mulheres nesse Dia Internacional da Mulher, um dia para rememorar as lutas e resistências contra o patriarcado, um dia que nós devemos lembrar e unirmos as mãos em defesa uma das outras. E quero saudar essas mulheres. Não tenho escolha de uma mulher especial, porque todas elas são especiais naquilo que faz, aquelas que estão ocupando os parlamentos, aquelas que estão ocupando as universidades, as que são médicas, enfermeiras, as que são rezadeiras, as que são parteiras, as que não escrevem em livros, mas que transmitem por meio da oralidade e têm uma fundamental importância para a nossa resistência e existência. E é isso, mulheres, vamos que vamos ocupar e vamos dar as mãos e compreender umas às outras, e assim nós vamos transformar o mundo. Olá, meu nome é Mariana Madeline, eu sou poeta e escritora de ficção especulativa e estou aqui a convite das meninas do Expressões do Fantástico, Carol e Adriana, para falar um pouco sobre a minha inspiração dentro da literatura, fantástica. E eu pensei em Tomi Adeyemi, que é uma escritora norte-americana de origem nigeriana. Ela escreveu a duologia Orixá, que é com o livro Filhos de Sangue e Osso e Filhos de Virtude e Vingança, se não me engano é mais ou menos esse o título da duologia. E ela foi a primeira escritora que eu tive conhecimento, escrevendo fantasia e misturando com elementos das religiões de matriz africana, Traz aí esse subtítulo Legado de Orixá. E isso para mim foi muito importante, porque foi exatamente no momento em que eu estava me aproximando mais da Umbanda. Então são elementos próximos para mim, já que eu sou baiana, eu moro na Bahia, então eu vivencio o axé. Então são elementos muito próximos e que para a história da minha ancestralidade, da cultura negra, tem uma importância imensa. Então alinhar isso à fantasia, que é algo que eu produzo, eu escrevo fantasia, me pareceu uma sacada genial e que eu não tinha tido até então. Então isso, de uma certa forma, me deu um pouco mais de confiança em começar a me arriscar nesse sentido. E aí eu também comecei a produzir histórias onde o axé estava presente, personagens que desenvolviam poderes baseados nessa crença, e na força dos orixás. Então, isso se tornou uma constante dentro do meu especulativo e acho que até virou um elemento que define um pouco o que eu escrevo. Então, para mim foi muito interessante ver uma escritora negra tendo essa sacada e encorajador, É isso, muito obrigada pelo espaço, meninas. Tchau. Olá, eu me chamo Gleiciele Nonato, eu sou escritora originária do povo Guató, do Pantanal de Mato Grosso do Sul. E a escritora que eu gostaria de recomendar é uma pioneira na literatura indígena, pioneira na voz das mulheres indígenas, uma pessoa reconhecida pelo seu trabalho que já vem há muito tempo atrás, e ela me inspira muito antes de eu saber quem era ela. Ela é a escritora indígena Eliane Potiguara, maravilhosa em sua escrita, maravilhosa em sua personalidade e em sua luta e voz política. E é isso. Obrigada. Soy Giovanna Rivero y quiero recomendar muchísimo a Solange Rodríguez Pape, escritora ecuatoriana que acaba de publicar en Brasil su libro Una nueva especie con editorial Peavirú. La escritura admirable de Solange Rodríguez oscila entre el siniestro más profundo, el erotismo y el humor más desaforado. Recomiendo leer a esta escritora arriesgada, valiente e muito singular. Oiê, eu sou a Aline Bortotti, eu sou professora e pesquisadora e hoje eu vim aqui a pedido da Carol e da Adriana, do Expressões do Fantástico, falar um pouquinho sobre a mulher que ocupa meu sol. Hoje eu vim indicar a obra Mulheres, Raça e Classe,
da autora estadunidense Angela Davis. A Angela Davis, ela fala um pouquinho no seu livro sobre as diferentes opressões das mulheres ao longo do tempo. E ela levanta importantes questionamentos sobre a raça, classe e gênero nas opressões da sociedade. Ela fala um pouco das mulheres escravizadas e de como isso foi uma opressão a mais dentro de todo o contexto da escravidão. Então, acho imperdível, todos devem ler, é uma autora incrível que faz a gente refletir sobre como as realidades femininas são diversas e como as opressões não devem ser hierarquizadas. Ela é uma marxista, mas que questiona até o próprio marxismo, falando que essas hierarquias de opressões não servem, não necessariamente para a realidade feminina. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Olá pessoal, eu sou a Meg Mendes, sou escritora, editora e também organizadora de antologias. Sou especializada em contos de fadas e hoje eu estou aqui a convite das meninas do Expressões do Fantástico para falar de uma mulher escritora que me inspira. Eu confesso que essa tarefa de encontrar só uma mulher que me inspira foi muito difícil, então eu vou falar de algumas mulheres que me inspiram. Primeiro eu vou falar da Conceição Evaristo, que é uma das escritoras negras mais influentes da atualidade, e eu me inspiro muito na história dela, tanto na escrita como na vida pessoal. Eu acho essa mulher fantástica e eu espero um dia poder conhecê-la pessoalmente. Carolina Mancini é uma escritora fantástica, genial. As histórias dela ressoam dentro da gente de uma forma inimaginável e a gente carrega essas histórias por muito tempo. Fernanda Chazan também é uma escritora super potente, além da Bruni Guedes, que escreve maravilhosamente bem. Ela também é organizadora de antologias e escreve vários contos fantásticos. E Mila Strange, que é uma escritora com várias facetas. Ela escreve desde terror a fantasia, ela se arrisca em vários gêneros e ela dá conselhos valiosíssimos para aprimorar a escrita e a vida de escritor num geral nesse mundo literário. Então, essas são as mulheres que me inspiram, algumas delas, porque não caberia todas nesse vídeo, infelizmente, mas são muitas mulheres super potentes, super talentosas, que tem uma escrita, cada uma tem uma escrita muito pessoal, diferente entre si, que conseguem marcar a gente de formas maravilhosas. Olá, eu sou Vera Carvalho Assunção e eu escrevo romances policiais. E eu quero falar um pouquinho sobre uma escritora que me influenciou muito, que foi a Lígia Fagundes Telles. Mas ela é romancista e contista, muito especial. Ela retrata a realidade de uma forma muito bacana. Tem um romance dela, As Meninas, que eu li e reli várias vezes, porque ele mostra um período em que nós mulheres assim deixamos de ser aquela menina que vivia na casa dos pais e passa para os cuidados do marido. Nós começamos a estudar, a trabalhar, a ter uma independência. E ela mostra nesse livro o preço dessa independência muito bem. Além disso, eu conheci a Lígia pessoalmente. E ela, como pessoa, era alguém muito especial. Ela, infelizmente, já faleceu. Mas é isso que eu tinha a dizer sobre ela. Obrigada. Olá, eu sou a Valentina Silva Ferreira, uma autora portuguesa, e hoje trago-vos uma autora nigeriana de quem gosto muito, a Chimamanda. Trago aqui 2 livros que me encheram as medidas particularmente, A Cor do Hibisco e Notas sobre o Luto, uma história biográfica de quando o pai da Chimamanda faleceu, mas poderia ter trazido outros livros como Todos Devemos Ser Feministas ou Americana. A Chimamanda traz para dentro do tema do feminismo a negritude, e isso tem sido muito importante para mim, para a desconstrução de alguns preconceitos que todos nós temos, para a compreensão das lutas negras dentro do feminismo, que são ainda mais complexas que as do feminismo em geral, e tem sido uma aprendizagem constante. Aconselho, leiam Mulheres. Viva o 8 de março! Oi, eu sou a Miquela Inviter,
autora de Viajantes do Abismo, Guanabara Real, 17 Mortos e Silêncios Infinitos. Sabem, falar de escritoras que inspiram, para mim, é muito difícil. Não por falta delas, longe disso, mas por excesso. É quase impossível para mim escolher uma. Na escrita e na vida, mulheres que ousam escrever mexem demais comigo. Eu digo que ousam porque é muito difícil escrever num mundo e num mercado dominado por uma visão patriarcal ou visões patriarcais. E pensem comigo, né? Se hoje a gente ainda lida com isso, imaginem como era há 100 anos, 200 anos. Imaginem fazer isso ainda sendo alguém fora da curva, né? Não se acomodando aos modelos do que deveria ser o feminino. Eu sei que eu deveria trazer um nome, mas eu vou trazer dois. A incrível Emília Freitas, autora de A Rainha do Ignoto, e que está escrevendo fora do eixo sul-sudeste uma literatura feminista e antirracista, e ousando na ficção científica em 1899. E depois, a Cassandra Rios, que vai colocar mistério e sensualidade numa literatura cheia de pessoas marginalizadas, ousando falar de gênero e de homoerotismo em plena ditadura militar, com os seus modelos de família, pátria e patrimônio. Não tem como não amar essas mulheres e eu convido vocês a lerem elas muito. Beijo. Oi pessoas, boa noite, como vão todas e todos? Eu sou Gleice Ferreira, escritora, poeta e atriz indígena em retomada étnica. Uma mulher, uma escritora que me inspira bastante, eu costumo chamar de mestra, a Luísa Cantanhede, maranhense. Porque a obra dela me inspira, porque eu tive contato com o primeiro livro, dela que eu tive contato, eu me lembro e me recordo muito, é o Palafitas. E fala muito de mar, de mangue, de renascer. Tem uma frase que no final do poema para mim é tudo, que ela fala: eu nasço do que não tem nome. Então é uma mulher de uma força poética, de um mergulho na literatura dela, e isso faz com que eu continue escrevendo. Então salve a minha mestra Luísa Cantanhede, um beijo para vocês, vamos lá, sigamos adiante, nós mulheres vamos dominar o mundo é nosso. Cheiro para vocês! Olá, o meu nome é Giovana Rubo, eu sou escritora, contadora de histórias, atriz e cofundadora do projeto Contos de Pandora. E hoje eu vou falar um pouco sobre uma escritora que me inspira, que é a Virginia Woolf. Embora seja mais reconhecida pelos seus romances, eu gostaria de destacar um dos ensaios escritos pela Virginia Woolf. Na hora em que peguei a caneta para resenhar aquele romance de um homem famoso, ela, o fantasma, o anjo do lar, logo apareceu atrás de mim e sussurrou: querida, você é uma moça. Está escrevendo sobre um livro que foi escrito por um homem. Seja afável, seja meiga, lisonjeie. Nunca deixe ninguém perceber que você tem opinião própria e, principalmente, seja pura. Fui para cima dela e agarrei-a pela garganta. Fiz de tudo para esganá-la. Minha desculpa, se tivesse de comparecer a um tribunal, seria legítima defesa. Se eu não a matasse, ela é que me mataria. Arrancaria o coração de minha escrita. Pois na hora em que pus a caneta no papel, percebi que não dá para fazer nem mesmo uma resenha sem ter opinião própria. Sem dizer o que a gente pensa ser verdade nas relações humanas, na moral e no sexo. E, segundo o anjo do lar, as mulheres não podem tratar de nenhuma dessas questões com liberdade e franqueza. Se querem se dar bem, elas precisam agradar, precisam conciliar, precisam mentir. Assim,
Toda vez que eu percebia a sombra de sua asa, o brilho de sua auréola em cima da página, eu pegava o tinteiro e atirava nela. Demorou para morrer. Sua natureza fictícia lhe foi de grande ajuda. É muito mais difícil matar um fantasma do que uma realidade. Meu nome é Ana Maria Lopes, eu sou escritora, jornalista, poeta, mas durante a pandemia passei para a prosa e escrevi 2 romances históricos, que é a minha praia. Mas eu gostaria de indicar uma escritora, ela é múltipla, ela é atriz, ela é psicopedagoga, ela escreve para crianças e escreve para adultos. Eu estou aqui com 2 livros dela. Um, Aida Colorida, que é um livro dedicado assim, às crianças na primeira infância. É um livro lúdico maravilhoso. E o segundo é O Luto da Baleia, que é a história de um... É difícil de contar a história. Acho que quem tem que ler, tem que comprar, É uma história adulta, é uma história de perdas, é uma história de superação, é uma história de muita garra. É o Luto da Baleia Colorida. Ela tem outros maravilhosos. Bom dia, eu sou Juliana Berlim, estou aqui atendendo a um pedido da Adriana e da Carolina para falar sobre uma mulher escritora que me inspira. E dentro da literatura fantástica, uma grande inspiração para mim é a Ursula K. Le Guin. Eu li há alguns anos A Mosca da Escuridão e achei um livro muito paradigmático sobre discussões que a ficção científica, pelo menos até onde eu sei e onde estudei, não levantava até então. Inclusive questões de gênero, uma discussão sobre política mesmo, geopolítica, assim, bastante calcada num olhar mais técnico mesmo. Então, minha grande inspiração, uma das minhas grandes inspirações, até pela sobriedade do estilo, Ursula K. Le Guin. Obrigada. Olá, eu sou Larissa Brasil, eu sou escritora de suspense, eu moro aqui no Centro-Oeste e eu quero indicar uma autora também do Centro-Oeste, que escreve terror e que escreve maravilhosamente bem terror. É a Larissa Prado, minha xará e conterrânea. Um abraço. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Tânia Souza, sou escritora aqui em Mato Grosso do Sul e hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma autora que me fascina há muitos anos, que é Marina Colasanti. A primeira vez que eu li um texto da Marina Colasanti eu fiquei abismada, acho que no melhor sentido da palavra abismado, pela questão da imensidão que ela me trouxe. Porque eu descobri uma literatura que consegue falar de coisas ásperas, coisas tristes, coisas assustadoras, sem perder a poesia, sem perder a beleza da palavra. E a Marina faz isso me tocando em questões muito importantes, na questão do feminino, na questão da violência contra a mulher, na questão da cobrança da sociedade, do que se espera, dos papéis. São tantos os temas e para isso ela resgata os contos de fadas, o maravilhoso, o fantástico, a crônica, a poesia. Então são inúmeras características que eu encontro na literatura dela que me fascinam, que vão desde os temas até os gêneros que ela consegue trabalhar de uma forma tão poética, tão bonita. Então a Marina Colasanti é uma autora que a gente tem que ler sempre. Olá, meu nome é Ayai Maeda e sou escritora de fantasia. Dentre as muitas escritoras que eu considero inspiradoras, o primeiro nome que vem à minha mente é o da Cecília Meirelles, poeta brasileira. Eu cresci lendo os poemas dela quando era criança e eles simplesmente me encantavam. Para uma escritora conseguir atingir esse público jovem, dialogar com ele, convidar a refletir, transmitir esse encanto, esse amor pelas palavras, é algo que eu considero bastante impressionante e muito inspirador. Olá, meu nome é Úrsula Antunes, eu sou escritora de ficção especulativa, basicamente de terror e suspense, em especial. Também sou revisora e tradutora e eu vim aqui a convite da Carol Mancini, do Expressões do Fantástico, para contar para vocês uma autora que me inspira.
E eu não posso deixar de pensar na Ana Cristina César, né? Tem outras autoras que não são brasileiras que me inspiram também, mas Ana Cristina César tem, apesar da curta vida que ela produziu uma poética muito forte e que a gente sente os ecos dessa poética da poesia marginal dos anos 80 até hoje. Então, mesmo ela não sendo de terror, ela é a minha grande inspiração. Oi gente, meu nome é Thaís Turassarantes, eu sou professora e escritora e hoje eu vim mostrar para vocês uma das minhas autoras preferidas, que é Margaret Atwood, e eu gosto muito desse livro porque ele me inspirou muito durante a própria escrita do meu livro, sobretudo a forma como o último capítulo é apresentado, e eu também gosto das abordagens que ela faz em todos os seus livros. Olá, eu sou a Neia, eu sou colaboradora do coletivo editorial Maria Ferreira. Eu estou com as meninas desde a fundação do coletivo e hoje eu vou indicar a Cristiane Nóbrega, o trabalho dessa excelente escritora que faz parte desse coletivo do meu coração. Hoje eu vou indicar o Fios. O Fios ele foi finalista do Prêmio Jabuti em 2020 e agora a Cristiane lançou também o Hiato, uma história maravilhosa que eu recomendo a Cristiane e recomendo que vocês leiam e conheçam todo o coletivo editorial Maria Ferreira. Olá, eu sou a Adriana Alberti, uma das organizadoras aqui do Expressões do Fantástico, e também sou pesquisadora e escritora, e hoje eu vim indicar Ocupando o Sol, de Mulheres Fantásticas. Na verdade, eu vou indicar duas escritoras brasileiras que marcaram muito um período quando eu comecei a ter contato com escritores de literatura fantástica aqui do Brasil. Não só pelos escritos delas, mas também pelas redes sociais, e me mostrou que escritores são gente como a gente. E isso para mim foi muito importante, não só pela questão pessoa, mas também por mostrar que os escritores também podem ser acessíveis. Então eu vou indicar a Rosana Rios e a Helena Gomes. As duas escrevem literatura fantástica. A Rosana Rios também escreve literatura infanto-juvenil e um pouco de suspense, um pouco de detetive, assim, e é muito interessante a forma como ela consegue passar por esses diferentes tipos de narrativa. E a Helena Gomes, que eu tenho um carinho muito grande pela literatura fantástica dela, tanto pelos escritos dela, quanto também pelas organizações de antologia que ela já fez. Então eu vou indicar essas duas escritoras e eu espero que vocês aproveitem o nosso Ocupando o Sol. Ocupando o sol. Quem é a poeta que ocupa o seu sol? A minha poeta que ocupa o meu sol, que me inspira desde sempre, chama-se Lília Diniz. A Lília tem várias obras maravilhosas, mas como pediram para a gente falar uma, eu indico Sertanejares, que é um livro feito de arte, feito de tudo o que compõe ali a poesia da nossa maranhense, serratense Lília Diniz. Para mim é Lília de nós. Meu nome é Marina Mara, sou poeta, atriz, escritora. Eu nasci em Taguatinga e foi lá que eu vi pela primeira vez, há muitos anos atrás, a Lília subir no palco e falar as palavras que nasciam dela. Como eu já escrevia desde sempre, mas morria de vergonha de me expressar, sem dúvida, foi essa maravilhosa que me mostrou que é possível, sim, dar asas ao nosso poema. Viva Lília Diniz! Olá, meu nome é Malu Paixão, eu sou atriz, escritora, contadora de histórias e cofundadora do projeto Contos de Pandora, projeto que me apresentou muitas autoras que eu admiro muito, e hoje, em especial, eu escolhi falar da Lila Ripoll, que é uma autora que eu admiro muito em âmbito pessoal, nostálgico, melancólico, e a sua obra traz muitos elementos que me inspiram na hora que eu vou escrever. A Lila, ela foi uma poeta gaúcha, nascida em 1905,
que fez parte do movimento de 30, o modernismo brasileiro, mas que infelizmente sofreu um certo apagamento. A Lila ganhou um prêmio da Academia Brasileira de Letras com seu segundo livro publicado, um livro chamado Céu Vazio, e ela liderou muitos movimentos na época, movimentos artísticos que falavam e criticavam a ditadura. Ela chegou até mesmo a ser presa pelo regime ditatorial na época. Dentro dos poemas dela, da poesia dela no geral, dá para encontrar elementos de muita nostalgia, memórias da infância. Prendi uma fita bem verde nos meus cabelos escuros. Fiquei quase uma menina, capaz de subir nos muros. Troquei de alma e de idade, e brinquei entre as crianças. Meus pesares voaram longe, e as minhas desesperanças. Na roda da cirandinha ninguém cantou como eu. Cantei todo dia, até que o sol se escondeu. E veio a noite e o cansaço, e nós fomos descansar. As crianças de verdade. E eu, que brinquei de enganar. Isso, divulguem as autoras que vocês admiram. Não deixem que as nossas escritoras e artistas caiam no esquecimento. Obrigada pelo convite. Valeu. Oi, pessoal. Eu sou Débora Jimenez, autora de Morte Tatuada. Eu estou aqui para falar de duas escritoras que me inspiram não só na escrita, mas como na vida. A primeira é a minha amada Agatha Christie, que além de ser uma escritora fantástica, à frente do seu tempo, ela também foi uma mulher que nas dificuldades nunca deixou se abalar. A Agatha passou por um casamento, separação, criou uma filha praticamente sozinha e nunca quis depender do primeiro marido. Depois se casou de novo, teve uma vida feliz, viajou para vários lugares e encantou muitas pessoas. Isso numa época vitoriana. A outra que eu quero falar é a Vera Carvalho Assunção, que é uma escritora brasileira que eu tenho o maior carinho de conviver, a maior honra, que tem uma escrita poderosa e também é uma inspiração de vida. Muito obrigada. Meninas, obrigada pelo convite. Até mais. Oi, tudo bem? Eu sou a Fernanda Chazan, sou escritora, roteirista, escrevo histórias de horror, suspense, um pouco de fantasia sombria também. Sou filha desse novo gótico latino-americano, esse movimento de escrita e de criação maravilhoso que aborda o insólito, né? Essas relações sociais, humanas, tão dramáticas e tão complexas que guardam um terror profundo e intenso. E a autora sobre a qual eu vou falar hoje, uma autora que me inspira muitíssimo, é um expoente membro desse movimento, é a argentina Mariana Enríquez. Se vocês ainda não leram os livros dela, leiam já, porque vale muito a pena. Ela é contista, ela também é romancista. Todos os livros dela realmente são excelentes, mas eu recomendo muito que você comece pelos contos. Qualquer livro de contos dela, posso garantir. Incrível. Oi, eu sou a Carol Mancini, escritora, ilustradora, professora de arte, historiadora e uma das organizadoras do Expressões Fantástico, graças a um convite da Adriana. Eu tô aqui para falar de uma escritora que ocupa meu sol. Eu pensei em falar de várias escritoras brasileiras nacionais, contemporâneas da ficção, como a Ana Merege e a Nicole Witter, que inclusive já esteve aqui no canal com um vídeo pra gente. Pensei em falar da Emília Freitas, que é uma escritora que eu pesquiso em história, mas eu quero falar de uma escritora que também é ilustradora, que também é uma artista plástica, é a Marjane Satrapi. A Marjane é iraniana, na verdade franco-iraniana, e ela é ainda menina quando no Irã tem a Revolução de 1979. Eu não vou entrar em detalhes sobre ser revolução ou o que aconteceu, porque se você não está por dentro, eu queria que você conhecesse a partir da obra da Marjane. E se você já conhece, já sabe um pouco do assunto, que você também lesse a obra para ver isso de uma outra perspectiva.
Acontece que a Marjane está numa família que tem uma certa situação financeira e também é uma família progressista. Então, quando acontece isso no Irã, ela é mandada para a França para estudar e lá ela também vai estudar artes. A Marjane, então, escreve e desenha Persépolis, que é uma HQ que vai contar esse momento do Irã e toda essa opressão que as mulheres vão sofrer a partir da vida cotidiana das pessoas e como essa questão política extremamente religiosa, extremamente opressora, altera a vida das mulheres no dia a dia. E eu quero falar da Marjane porque ela vai tratar de uma coisa tão forte, de um momento político tão complicado, a partir do cotidiano das pessoas. Ela vai falar sobre como isso altera a vida das pessoas de uma forma muito tocante, de uma forma muito delicada, mas extremamente potente. Então, a escritora que ocupa o meu sol e que também me fez repensar a minha própria arte é a Marjane. Oi, gente, meu nome é Sabine Mendes Moura, eu sou escritora, roteirista e uma das idealizadoras da editora Nua. É muito difícil falar sobre uma escritora que inspire a gente. Eu tenho aí Esmeralda Ribeiro, Teresa Cárdenas, tenho vários nomes que eu posso ficar aqui brincando de chutar para vocês pesquisarem no início desse vídeo, caso vocês já não conheçam. Mas hoje eu queria falar de Carla Conteiro. Carla Conteiro é uma autora que eu não conhecia, conheci ano passado num evento e que tem um trabalho incrível com prosa poética. A escrita dela realmente me abriu caminhos não apenas para pensar outras formas de expressão das nossas vivências, das minhas vivências e das vivências que a gente compartilha por esses caminhos, mas também para pensar formas de participação, formas colaborativas de publicação de textos, porque ela é, acima de tudo, uma editora como eu, né? Uma pessoa que pensa caminhos de expressão desses textos no mundo, né? Textos femininos, textos de mulheres negras. Então, queria deixar esse reconhecimento e essa homenagem aqui para Carla, que já tem esse nome, Conteiro, e que está aí como griot contemporânea das nossas expressões afetivas mais profundas. De fato, a influência de tê-la conhecido e revisto na Flip no ano passado foi bastante profunda, e é desses encontros, no final das contas, que a gente acaba traçando e retraçando os caminhos da escrita. Obrigada por essa oportunidade, grande projeto, Expressões Fantásticas. Um beijo. Olá, meu nome é Solanciane, eu sou escritora e faço parte do coletivo literário Maria Bobocó. Somos 5 escritoras aqui do Distrito Federal. Eu quero recomendar uma das escritoras do nosso coletivo, que é a Ana Maria Lopes. Ela é uma poeta, mas agora ela tem escrito romances incríveis, e o que eu recomendo é esse aqui, A Guerra Invisível, as mulheres, o papel das mulheres na Guerra do Paraguai. Recomendo. Um selo Maria Bobocó. Oi, eu sou Sloane Machado, sou psicanalista e escritora, e hoje eu tô aqui para falar de uma autora que me inspira muito, que é Carola Saavedra. Especificamente nesse livro, O Mundo Desdobrável, que é um livro de ensaios. Ela me inspira pela autenticidade com que ela escreve, os textos dela em primeira pessoa. Então eu acho que a escrita em primeira pessoa, ela carrega uma coragem, né? Ela implica um colocar-se no texto, ainda que seja ficção, né? Mas eu acho que tem uma coragem. Então, em geral, as mulheres que conseguem escrever em primeira pessoa são inspiradoras para mim. Então hoje eu trouxe aqui Carola Saavedra, que é essa que nesse livro fala em primeira pessoa e é muito bacana, vale muito a pena a leitura. Oi, gente, meu nome é Bel Quintilho, eu sou escritora do horror e do gótico. Eu trabalho como mentora, leitora crítica e também estudo muito sobre a literatura gótica. Eu sou especialista na literatura gótica e principalmente no gótico feminino. E hoje eu tô aqui a convite da Carol Mancini, né, do Expressões Fantásticas,
para falar um pouquinho para vocês sobre uma escritora que me influencia e me inspira muito durante ao longo dessa minha jornada, e eu não tinha como deixar de falar sobre a Anne Radcliffe. Para quem não conhece, Anne Radcliffe foi uma escritora inglesa, do século XVIII, e ela é conhecida por ser a precursora da tradição do gótico feminino. Então, ali já tinha literatura gótica e ela criou a tradição do gótico feminino, que coloca em evidência a vivência das mulheres daquele período dentro de obras góticas, E ela é a mãe, digamos assim, a criadora do recurso narrativo, que é o sobrenatural explicado. Então, essa mulher, ela é fantástica, é uma super escritora e eu recomendo muito a leitura. Sou Josiane Francisco, contista, poeta, já publiquei textos em coletâneas. Também a minha primeira publicação solo foi pela coleção Mulherio das Letras 3, pela editora Venas Abertas. Bom, falar de inspiração, de escritoras que me inspiraram, foram muitas, mas em especial hoje eu gostaria de falar um pouco da Tânia Souza, é uma escritora contemporânea. A Tânia, a principal característica dela que me encanta é a sua versatilidade. A Tânia percorre pela literatura infanto-juvenil, escreve contos, poemas, textos breves como haikais, poetriques, mini-contos. E outra característica também da Tânia na sua escrita, é a poesia percorrendo por todos esses textos. Os contos da Tânia, eu posso dizer que pode ser até considerado uma prosa poética. Ela também traz esse universal, dentro desse regional. Quando ela percorre as fronteiras, ela fala de amor, de dor, de perdas, de luto. E dentro dessa temática da Tânia, a gente sempre encontra muita poesia, causos fantásticos, um mergulho, uma imersão, A gente entra dentro do texto da Tânia, a gente vê cenas, capta essas cenas, vivencia essas cenas. É um texto muito gostoso, tem essa leveza e ao mesmo tempo essa intensidade. Eu digo que a Tânia é a poesia personificada. Bom, eu acho que o que a gente precisa fazer é sentir essa outra luz, ouvir esse outro som, aproveitar essa outra fala que também nos engrandece. Eu sou a Adriana Alberti, uma das organizadoras. Fizemos o Ocupando o Sol para indicar mulheres fantásticas, escritoras e pesquisadoras indicando outras escritoras, para que nós pudéssemos ocupar mais esse espaço que a gente já tem lutado para ocupar, mas que cada vez mais se mostra importante que a gente continue mantendo firme. Eu sou a Carol Mancini, escritora, ilustradora, historiadora, mulher com deficiência e uma das organizadoras de Expressões do Fantástico. Vem conhecer nosso trabalho.